Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Geraldo Cotinguiba, da disciplina Fundamentos das Ciências Sociais e Políticas do curso de Gestão Pública EAD do campus Porto Velho, Zona Norte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Neste momento eu vou fazer a minha autodescrição. Sou um homem, 1,77 m de altura, barbas grisalhas, sou careca. Neste momento estou vestindo uma calça cinza escura, cinto preto, sapato marrom escuro e uma camisa azul escura. Na comunidade surda eu fui batizado com o símbolo, Meu nome é Geraldo e o meu símbolo é este. Muito bem, agora eu vou apresentar para vocês a ementa da nossa disciplina. Muito bem, vamos lá. Vou trazer para vocês aqui a ementa da disciplina de um modo geral, para fazer a apresentação, para que vocês saibam o conteúdo que nós iremos trabalhar, a forma como está organizada a disciplina e os seus conteúdos. Vamos lá? Muito bem, agora eu vou fazer a minha apresentação, a minha formação e em seguida a apresentação da nossa disciplina. Muito bem. A minha graduação e a licenciatura, sou formado em Ciências Sociais, com especialidade em Educação, mestrado em Estudos Culturais e doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. E, há um determinado tempo, há mais de uma década, sou um pesquisador na área de migrações internacionais, com interesse principalmente na área de Sociologia e Políticas Públicas. A nossa disciplina tem como ementa fazermos a abordagem do surgimento e desenvolvimento do pensamento sociológico, passando também pelo pensamento político e as bases da antropologia, que são as três ciências constitutivas das ciências sociais. Tratar de diferentes aspectos, desde a mudança das sociedades, a passagem de uma sociedade para outra, o tipo de sociedade, a organização social, política, a organização cultural, a dinâmica cultural de uma sociedade. Nossa disciplina tem como objetivo geral apresentar um panorama geral das ciências sociais. Esse panorama, estamos falando da formação histórica dessa ciência, dos seus autores e dos seus conceitos e categorias fundamentais. É sobre isso que vamos tratar. A sua organização está dividida em unidades. São as unidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na unidade 1, nós vamos trabalhar os conceitos fundamentais da ciência política. Os conceitos chaves, os conceitos-chave da ciência política. Quais são esses conceitos-chave da ciência política? Quando nós falamos de conceitos-chave, estamos falando sobre teorias do poder, poder, relações de poder, o desenvolvimento político, tratando, por exemplo, a partir da origem da política, desde o mundo antigo até o seu desenvolvimento, passando pela Idade Média, passando pelo começo da Idade Moderna, até os nossos dias. Nós vamos abordar, por exemplo, as teorias sobre a origem do poder político. Como é que surgiu o poder político? Quais são as teorias que tratam disso? Vamos abordar, por exemplo, a teoria divina ou a origem divina do poder político. Como é que a política tem essa relação com a dimensão religiosa, por exemplo? A teoria natural do poder, ou a teoria que nós chamamos aí de naturalista, que o poder é algo natural, é algo inerente, que faz parte da natureza. Ou a teoria que é a mais difundida, a mais conhecida, que é chamada de a teoria do contrato social. Ou também denominada de
contratualismo. O que é isso? Nós vamos abordar esse aspecto, nós vamos trazer os autores que contemplam essa dimensão da teoria política para que você possa conhecer e você possa compreender quais são esses autores, como é que eles trabalharam isso de um modo geral. E por último, né, nessa unidade, nós vamos trabalhar a teoria da força. O que é a teoria da força? Que, na verdade, né, alguns autores afirmam que essa é a verdadeira teoria da origem do poder político, né? Tem todas as outras, mas a teoria da força é a que encontra mais respaldo político. Muito bem, na unidade 2, né, como vamos trabalhar com a unidade 2? O que tem na unidade 2? A unidade 2, Fundamento das Ciências Sociais, na unidade 2, Fundamentos da ciência política, nós vamos abordar desde a herança grega, né, passando pela cultura romana, como é que isso veio a influenciar na nossa época. Passamos também um pouco sobre a política na era do cristianismo, uma abordagem de modo geral, como que a política passou por essa época. E chegando aqui no que nós consideramos o fim da Idade Média e o início, né, a divisão, o início da Idade Moderna, depois de Maquiavel, a política depois de Maquiavel. Quem foi Maquiavel? Quem é esse sujeito, né, que muita gente ouve falar? Ele vai aparecer aqui na nossa abordagem. E também vamos trazer os autores clássicos, mais uma vez, do contratualismo, que lá na unidade 1, eu falei para vocês, né, que ele vai ser abordado e eles vão aparecer aqui. E o liberalismo e o neoliberalismo, que teorias são essas? Que correntes políticas são essas? E um pouco também sobre a origem, né, do pensamento político socialista. Como é que o socialismo surgiu, onde surgiu, quando surgiu, em que contexto surgiu. A unidade 3, nós vamos entrar na dimensão sociológica, que são os fundamentos da sociologia 1. Estamos trabalhando dessa forma. Com a origem da palavra sociologia, imagine você aqui, nós temos uma palavra que denomina uma ciência, e essa palavra nós temos nome de quem criou, nós temos época, né, o seu surgimento, como surgiu, porque foi criada dessa forma, para chegar até os nossos dias. O contexto histórico em que a sociologia surgiu, né, que é o fim do chamado feudalismo, o que é isso? Vamos falar um pouco disso. E o início dessa era moderna que nós chamamos de a era do capitalismo. O principal autor, né, da origem da sociologia é o Auguste Comte, esse sujeito que viveu no finalzinho do século XVIII e basicamente na primeira metade do século XIX, vai morrer em 1857, é ele que lança as bases da origem da sociologia. Passando adiante, na unidade 4, nós vamos trabalhar, né, com a sociologia para mais aprofundamento. Trazemos ainda pensadores do século XIX, como Karl Marx e o Friedrich Engels, que são os autores, né, os principais teóricos da teoria do socialismo. Nós vamos fazer uma abordagem com eles, que também tem uma contribuição imensa no pensamento sociológico, que nós chamamos essa corrente de pensamento sociológico de sociologia marxista, um pensamento sociológico marxista. O David-Émile Durkheim, que é considerado, na verdade, o principal fundador da sociologia. É o Durkheim quem inicia a sociologia, é ele o primeiro sujeito que dá uma aula de sociologia na universidade, que inaugura o primeiro curso de sociologia dentro da universidade. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre a sociologia de Durkheim para que a gente possa compreender. Outro autor que nós vamos trabalhar também, trazer aqui para vocês, é o Max Weber, né? Além do Durkheim, nós vamos trazer aqui o Max Weber. Com Durkheim nós vamos trabalhar os conceitos fundamentais, um pouco da biografia do Max Weber. E o método sociológico
que o Max Weber desenvolveu, que nós chamamos de um método interpretativo da sociologia. E avançando para a unidade 5, ainda, né, com a sociologia, conceitos fundamentais da sociologia, a parte 3, nós vamos trazer uma sociologia mais contemporânea. Que sociologia é essa? Trazendo um panorama do mundo globalizado, do mundo atual, a nossa época. Como é que a sociologia interpreta a realidade contemporânea, os nossos dias, e as perspectivas sociológicas da globalização nessa abordagem. E por último, nós temos a unidade 6, que nós vamos trabalhar com a antropologia, alguns conceitos fundamentais, os fundamentos da antropologia, para que a gente entenda o que é antropologia, né? O que é a antropologia? Antes da antropologia, o que existia? Quando surge a antropologia? O surgimento da antropologia, os conceitos e métodos, né, antropológicos. Quais são esses conceitos fundamentais? Vejam vocês que todas as ciências, então, elas têm esses conceitos, essas categorias fundamentais. A sociologia tem suas categorias, a ciência política tem também as suas categorias e conceitos. A antropologia não é diferente. A antropologia no Brasil, né, como é que surgiu? E o período formativo dessa antropologia brasileira. Como é que surgiu e como é que se desenvolveu, que é basicamente entre 1934 e 1954 que nós vamos abordar esse pensamento antropológico. Muito bem, essa é a nossa ementa, esses são os nossos conteúdos que nós vamos trabalhar e a partir daqui nós vamos agora avançar para a primeira unidade da nossa disciplina. Desejo a vocês, né, uma boa aula, uns bons estudos e que nós possamos, a partir desse ponto, compreender um pouco melhor sobre a nossa sociedade, sobre a ciência que estamos estudando e o que é que as ciências sociais, de um modo geral, têm a contribuir com a sua formação de gestor público, de gestora pública. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e desejo a vocês bons estudos. Vamos lá? Educação à distância, mudando realidades.